E se a primeira grande falha de um algoritmo, um bug monumental, não tivesse acontecido no Vale do Silício, mas numa pequena cidade do Brasil, Colônia? Pois é, a gente vai revisitar hoje o clássico no Machado de Assis, O Alienista, e olhar para ele não só como uma baita sátira, mas como um estudo de caso, super moderno até, de um sistema de classificação que sai completamente dos trilhos. Bom, e tudo começa com uma missão que parece nobre, né? Quase uma declaração de princípios de uma startup supervisionária. O Dr. Simão Bacamarte, o nosso protagonista, que era o maior cientista da época, ele estabelece esse objetivo bem claro, bem ambicioso. Ele não quer só tratar a loucura, ele quer entender, quer mapear e, no fim, curar. É, basicamente, a criação de um sistema perfeito para decifrar a mente humana. É exatamente aqui que a nossa análise ganha uma nova camada. E se a gente olhar para a jornada do Bacamarte não como uma investigação médica, mas como a criação de um algoritmo complexo. Um algoritmo que foi projetado para fazer uma coisa: separar a sanidade da loucura. E olha, como em muitas histórias de tecnologia que a gente conhece, essa busca pela perfeição pode levar a uns resultados bem catastróficos. Ok, primeiro vamos entender a arquitetura do sistema. Como é que funcionava essa tal máquina de classificar mentes do Bacamarte? Ele era o nosso engenheiro-chefe, e a Casa Verde, o asilo que ele criou, era o seu grande laboratório. E como qualquer bom cientista de dados faria hoje em dia, o Bacamarte começa com uma coleta rigorosa de informações. Ele faz uma verdadeira devassa na vida dos pacientes, sabe? Hábitos, histórico da família, profissão, traumas de infância, tudo. Cada detalhezinho era um dado, um ponto de informação para alimentar e treinar o modelo de sanidade dele. Com todos esses dados em mãos, o Bacamarte lança o que a gente poderia chamar de versão 1.0 do modelo dele, baseado num critério que, convenhamos, parecia perfeitamente lógico: o equilíbrio. A ideia inicial era essa aqui: sanidade é equilíbrio. Simples, elegante e, na teoria, parecia infalível. Se todas as suas faculdades mentais, sua razão, suas emoções estivessem funcionando em harmonia, você estava são. Agora, qualquer desvio, qualquer desequilíbrio já era um sinal de loucura. E assim, a máquina começa a rodar, fazendo uma classificação bem binária, bem simples. De um lado, você tinha os furiosos, que eram os casos mais óbvios de demência, do outro, os mansos. O sistema funciona e a Casa Verde começa a encher. E no começo, parecia um baita sucesso. Mas, como acontece com muitos sistemas, né? O modelo inicial logo se mostrou simples demais. É aí que começa a crise do critério. Um fenômeno que a gente, hoje, poderia muito bem chamar de desvio de critério, ou criteria drift. O Bacamarte tem um estalo, uma nova percepção. Ele se dá conta de que a loucura é muito, mas muito mais comum do que ele imaginava. Então, para conseguir pegar as nuances que antes passavam batido, ele decide recalibrar o sistema. E ele o torna muito, muito mais rigoroso. E este, meus amigos, é o momento da falha catastrófica. O sistema é ajustado com um rigor excessivo. Não bastava mais ter um simples equilíbrio. Agora, a sanidade exigia um perfeito equilíbrio. Qualquer coisinha fora dessa perfeição absoluta era, pronto, classificada como loucura. O algoritmo ficou impossivelmente estrito. O resultado disso, o sistema começa a gerar falsos positivos em massa. Qualidades humanas, até virtudes, agora são vistas como desvios patológicos. O Costa, por exemplo, é internado por ser generoso demais e doar toda a sua herança. O Martim Brito, por ter uma oratória brilhante demais. O Gil Bernardes, por sua polidez impecável. O sistema simplesmente não conseguia mais distinguir virtude de loucura. A consequência de tudo isso, claro, é o caos. A cidade se revolta e isso força uma reavaliação completa, radical, de toda a lógica do sistema. É o que leva à inversão da norma, o colapso total do modelo. E a escala desse colapso, olha, é impressionante. Chega a um ponto em que 4/5 da população da cidade estavam internados na Casa Verde. Pensa bem, se a grande maioria é classificada como anormal, o que então é a normalidade? A lógica do sistema simplesmente implodiu. Então vem a grande virada. O Bacamarte, sempre fiel à sua lógica científica, inverte completamente o critério. Ele pensa, ué, se a maioria da população demonstra falhas, desvios, imperfeições, então a verdadeira sanidade deve ser justamente isso, o comportamento médio, estatístico. A imperfeição vira a nova norma. E com isso, ele libera todo mundo da Casa Verde. E é aqui que a gente chega na conclusão mais irônica da história toda.
o paradoxo do criador. Com a norma totalmente redefinida, a lógica do sistema se volta contra a única pessoa que ninguém esperava, o seu próprio criador. Parem para pensar. Quem é a única pessoa em Itaguaí que não demonstra desvios, vaidade ou qualquer imperfeição? Quem se dedica de forma totalmente lógica, singular, equilibrada à ciência? Pois é, o próprio Dr. Simão Bacamarte. De acordo com o novo modelo dele, ele se tornou o único e verdadeiro ponto fora da curva, o único anormal. A lógica final do Bacamarte é, ao mesmo tempo, impecável e completamente insana. Ele segue o próprio algoritmo até a conclusão inevitável, aplicando o sistema a si mesmo. E ele conclui que ele é o desvio, o único que não se encaixa na nova e imperfeita definição de sanidade. Com essas palavras, o engenheiro basicamente desliga o próprio sistema ao se tornar sua última classificação. Ele se interna na Casa Verde e se torna, ao mesmo tempo, o sucesso final e o fracasso retumbante da sua própria criação. Na busca por uma definição perfeita de razão, ele acabou provando ser o único verdadeiramente louco. E assim, a obra-prima do Machado de Assis nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, quem define o que é normal? É o indivíduo que busca um ideal perfeito ou é a sociedade que vive no seu glorioso e imperfeito desequilíbrio? Talvez a maior loucura de todas seja justamente essa: tentar encaixar a complexidade humana em qualquer sistema absoluto.